Bom, pessoal, vamos lá então fazer a correção desses exercícios que eu passei para vocês aí, um exercício extra devido à dificuldade que vocês tiveram para fazer alguns exercícios em relação a essa transformação aí, certo? Ele está falando lá assim, transforme horas em horas e minutos. Pode ver que os números aí são todos números decimais, certo? Então, muito bem, vamos lá. Quando eu tenho lá 10,57 horas, certo? Eu quero transformar ele em horas e minutos. Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho um número inteiro, então como ele quer me transformar em horas e minutos, o número inteiro já me indica as horas inteiras, certo? Então, dentro desse exemplo, eu tenho 10 horas inteiras, certo? E me sobra 0,57 centésimos de horas, certo? Então, é esse que eu vou calcular. Lembrando o seguinte, pessoal, que nós temos a tabela de horas, minutos e segundos, certo? Quando eu quero transformar horas em minutos, eu multiplico isso aqui por 60, porque uma hora eu vou ter 60 minutos, certo? Então, é isso aqui, ó, que nós vamos usar para poder fazer a transformação. Afinal de contas, tudo isso aqui, ó, está em horas para mim, certo? Então, vamos lá. Apagar esse aqui. Então, 10 horas, eu já sei que eu tenho, certo? 10 horas. E me sobra 0,57 horas, que seria aí 57 centésimos de hora, certo? Então, eu tenho 0,57 e em horas, né? E eu quero passar ele para minutos, então eu vou multiplicar ele por 60, certo? Eu vou tirar essa horas daqui, tá? Eu coloquei o zero para fora para ficar mais fácil na multiplicação. Então, eu abaixo o zero aqui. 6 vezes 7, 42, me sobra 4. 6 vezes 5 dá 30, com 4 lá em cima, 34, subiu 3. 6 vezes 0 é 0, com 3 eu abaixo 3 aqui, certo? Ficou 1, 2, eu vou contar 1, 2. Deu 34,20, certo? Mas os meus minutos são esses aqui. Como ele não quer nada em segundos, pessoal, então nós não vamos mudar nada, né? Sobraria aí 20 centésimos para poder fazer o processo de segundos, mas não é isso que eu quero, certo? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Quando este número daqui, ó, for menor que 5, eu não vou mexer, eu deixo 34, certo? Mas quando ele for maior que 5, eu somo 1. Então, se esse 2 aqui fosse 6, por exemplo, ficaria 35, certo? Então, nós temos aproximadamente aí 10 horas e 34 minutos, certo? Só estou fazendo o arredondamento. Então, pronto, ó, essa seria a resposta desse exercício, certo? Vamos para o próximo. Eu tenho lá 4,89 horas. Então, 4 eu já tenho, certo? 4 horas. Muito bem. 4 horas e... Vamos lá, o que sobrou para nós foi 89 centésimos, certo? Então, vou multiplicar por 60, porque eu estou transformando horas em minutos. Abaixo o zero aqui, isso aqui dá 54, sobe o 5, né? 6 vezes 8 dá 48. E 48 mais 5, nós vamos ter 53, né? Então, eu vou colocar o 5 lá em cima. E 6 vezes 0 é 0, 5 eu desço aqui, certo? Então, nós vamos ter 1, 2, 1, 2. Veja que esse número aqui é o 4, então eu permaneço ainda com ele, ó. Certo? Então, eu tenho 4 horas e 53 minutos. Ok? Essa é a resposta desse exercício B aí. O C, eu tenho 0,89 centésimos de horas. Então, veja lá que o número inteiro, ó, são 0 horas, certo? Então, eu não tenho como transformar isso aqui em horas, eu vou transformar o que me restou em minutos. Então, eu tenho 0,89 vezes o 60, certo? E aí, nós vamos fazer esse processo de multiplicação. Baixo o zero aqui,
6 vezes 9, nós vamos... 89, tá certo. Dá 54, né? Nós subimos o 5 aqui. O 6 vezes o 8 dá 48. Com 5, 53, né? E subiu o 5 aqui. 6 vezes 0 é 0, baixo 3 aqui. E nós vamos ter 1, 2, 1, 2, certo? Veja que o 4 aqui, ó, perdão, que esse 4 aqui, ele é menor que 5, né? Então, nós vamos deixar o 53. Então, 53 minutos, certo? Vamos para o próximo lá, que é o D, né? Nós temos 3,11 horas, certo? Então, 3 horas eu já tenho porque ele está inteiro, então 3 horas. E me sobra 0,11. E vamos fazer vezes 60. Coloca o 6 aqui, 0 aqui. 1, 2, sobrou aqui o 6, né? Mas veja que esse número aqui, pessoal, ó, ele é maior que 5. Então, eu vou acrescentar um lá, vou colocar ele como 7, certo? 3 horas e 7 minutos. Certo? O E, que é 3,27 horas, certo? Então, eu tenho lá 3 horas e tantos minutos, certo? Quem que sobrou? O 0,27. Então, eu vou fazer vezes 60. Então, 0, 42 sobe 4, 6 vezes 2, 12, com 4, 16 subiu 1, 6 vezes 0 é 0 com 1, 1, 2, 1, 2, 16,20, certo? E aí, nós vamos ter aqui o 2, certo? Ele é menor que 5, então eu deixo ele no 16. Então, 3 horas e 16 minutos, certo? O F, nós temos 19,58 horas. Muito bem, sabendo disso, 19 horas é o que a gente tem dia inteiro, né? E quem sobrou? O 0,58 e vamos multiplicar por 60, certo? Porque ele é em horas. Então, 0, 6 vezes 8, 48, sobe 4. 6 vezes 5, 30, com 4, 34, sobe 3. 6 vezes 0 é 0, com 3, 3. Então, 1, 2, 1, 2. Veja que aqui, ó, foi 8, maior que 5. Então, eu acrescento 1 aqui. Então, eu vou ter 35 minutos, certo? E aí, o G, eu tenho 0,58, certo? Horas, né? Então, em horas aqui no inteiro, eu não tenho nada. Então, eu vou ter 0,58 vezes o 60. Coloco o 6 para fora, né? 6 vezes o 8, 48. E sobe aqui o 4. 6 vezes 5, 30. Com 4, 34. E sobe 3. 6 vezes 0 é 0. Com 3, 3. Certo? 1, 2, 1, 2. Aqui, ó, foi o 8, maior que 5, né? Então, eu acrescento 1 aqui. Então, nós vamos ter 35 minutos, certo? Então, prontinho, os exercícios estão prontos. Veja passo a passo, veja se você acertou esses exercícios, certo? Se houver dúvidas, pergunte em sala, ok? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus.